Ouça agora no Muito Além de Rodas e Motores, uma inédita história vivida por Luiz Carlos Seco ao longo de seus 60 anos de carreira como jornalista especializado na indústria automotiva. Muito Além de Rodas e Motores é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial. O divertido e econômico Citroën 2CV. A Citroën, marca de origem francesa e uma das integrantes do grupo Stellantis, comemora 75 anos do lançamento do pequeno, econômico e simpático modelo 2CV, em francês, deux chevaux, ou 2 cavalos. O modelo ajudou os franceses a ter seu próprio veículo para vencer as estradas sem calçamento da época, como transporte pessoal e também para distribuir os bens que produziam em suas propriedades. Fabricado entre 1948 e 1990, foi um dos modelos mais populares do mundo, alcançando a marca de 5.114.869 unidades produzidas, sendo 3.868.634 veículos da versão sedã e 1.246.235 modelos comerciais. Poucas unidades chegaram ao Brasil, mas o 2CV foi fabricado na Argentina entre 1960 e 1979, ano em que a Citroën encerrou as atividades no país vizinho. Esse divertido carrinho fez na França o mesmo que o Fusca provocou no Brasil, liderando as vendas por longos anos e estabelecendo recordes de produção e de comercialização, e facilitou o acesso à posse de um veículo. O 2CV foi o carrinho idealizado pelo engenheiro Pierre-Jules Boulanger, com o estilo de André Lefebvre e do italiano Flaminio Bertone, e projetado para ter baixo preço de venda e com mecânica simples e robusta, em um momento em que a posse de um automóvel era item de luxo. Chamado inicialmente de TPV, Toute Petite Voiture, ou carro bem pequeno, ganhou também o apelido de guarda-chuva de 4 rodas, por ter teto parcialmente coberto por um tipo de lona e espaço interno para 4 pessoas, além da capacidade para 50 quilos de carga e um sistema de suspensão confortável e resistente para vencer as primitivas estradas da época. Com motor de 2 cilindros contrapostos, apenas 375 cm3 de cilindrada e 36 HP, tinha velocidade máxima de 65 km por hora e nível de consumo de combustível de aproximadamente 30 km por litro de gasolina. Em 1939, quando a Citroën se preparava para apresentar o carrinho no Salão de Paris, teve início a Segunda Guerra Mundial e a empresa, já com mais de 200 carros produzidos, adiou seus planos pelo cancelamento do evento. Com o início da guerra, os primeiros carros produzidos e o projeto do TPV haviam sido escondidos dos alemães e só foram encontrados em 1944 em um celeiro e devidamente restaurados. Hoje são conhecidos apenas 5 das primeiras unidades produzidas que existem no mundo. Em 1944, o motor refrigerado a água foi substituído por um a ar, com 2 cilindros e os mesmos 375 cm3 de cilindrada. E o câmbio de 3 marchas foi substituído por um de 4 velocidades, permitindo um melhor escalonamento sem expressivo aumento de custos. No Salão de Paris, em 7 de outubro de 1948, finalmente o 2CV foi lançado pela Citroën e as vendas começaram no ano seguinte. Com o pequeno motor, o carrinho tinha tração nas rodas dianteiras, um sistema inovador para a época.
Como detalhe, o nível de combustível só podia ser medido com o uso de uma vareta. O lançamento do Citroën 2CV teve sucesso imediato, gerando filas de espera ao longo de 3 anos e, pela primeira vez na indústria automobilística, ocorreu o fenômeno de mercado de um carro usado ter maior valor de revenda que os modelos novos. Em 1949, foram produzidas apenas 876 unidades e, no ano seguinte, as vendas atingiram 6.196. 2 anos depois, a Citroën lançou uma versão do furgão. A produção do 2CV na França durou até 1988, mas continuou em Portugal por mais 2 anos. No Brasil, o Citroën não teve programa forte de vendas, mas foi importado pela Argentina, que conseguiu da Société Anonyme André Citroën a licença de fabricação que fez nascer a Citroën Argentina. O motor do Citroën 2CV argentino teve sua capacidade cúbica ampliada para 425 centímetros e sistema de refrigeração a ar. A suspensão era independente nas 4 rodas, com braços oscilantes conectados entre a dianteira e a traseira por um cilindro de interação longitudinal, além de amortecedores embutidos nos braços da suspensão. A caixa de câmbio tinha 4 marchas à frente, todas sincronizadas, e marcha a ré. A alavanca de câmbio era posicionada na área central do painel e a primeira marcha era acionada para trás e do lado do motorista. Pela simplicidade do carrinho, quem teve a oportunidade de conduzir o 2CV se surpreendeu com poltronas espartanas produzidas em tecido semelhante à lona e apoiado por elásticos sob o estofamento, o que permitiam ser retirados e utilizados fora do carro. Entre as novidades, sob o painel de instrumentos foi instalado um regulador de altura dos fachos de luz para não ofuscar a visão dos motoristas que circulavam no sentido oposto. É evidente que a Citroën não teve na Argentina o mesmo sucesso da França, apesar de ser bem vendido em função do preço e da sua simpatia. O jornalista argentino Carlos Angiò, especializado no segmento automobilístico, foi proprietário de uma unidade que o charme e a simpatia do automóvel fizeram-no ser desejado. Em uma viagem a Buenos Aires no final da década de 1960, para acompanhar as corridas de uma temporada de carros da Fórmula 2, um piloto brasileiro alugou um Citroën 2CV e foi a atração do grupo, porque o carro era simples, mas muito simpático e agradável. No Brasil, existem alguns carros Citroën 2CV graças a alguns colecionadores que se dedicam à preservação histórica das marcas. Um desses veículos foi anunciado no final de agosto por um colecionador de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Produzido em 1971 e com cerca de 100 mil quilômetros rodados, o carrinho estava em oferta por R$ 88 mil. Muito além de rodas e motores, é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial.